Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje tá muito bom. Eu vou falar simplesmente sobre o tema mais comum entre os tutores de filhotes, que é sobre xixi e cocô no lugar errado. Se você tem um filhote que está passando por isso, saiba que você não está sozinho e nesse vídeo eu vou passar estratégias super eficazes para você resolver esse problema de vez e já começar tendo acertos desde o primeiro dia de treino. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcela, eu sou médica veterinária, especialista em comportamento animal, sou zootecnista e adestradora há mais de 10 anos. E antes de eu começar a falar, eu já vou te adiantar que paciência, constância e reforço positivos são fundamentais para ensinar o xixi e cocô no lugar certo do filhote. Então vamos dividir isso em passos para facilitar para você? Eu separei aqui 7 passos para que você tenha o resultado do seu xixi e cocô no lugar certo a partir de agora. O primeiro passo, e para mim o mais importante deles, é na hora que o filhote chega na sua casa, você não deixar ele solto na casa toda. Então sim, o primeiro passo é restringir um pouco o espaço do filhote. A gente vai criar o que a gente chama de suíte do filhote. E nessa suíte do filhote, a gente vai deixar ali um espaço com bastante superfície de acerto, onde a gente vai colocar o material que a gente vai escolher para esse filhote fazer as necessidades. Seja um tapetinho higiênico, seja um jornal, seja um tapete higiênico lavável, o que você preferir. Eu vou te dar um conselho. Quando você trouxer o filhote para dentro da sua casa, pergunta lá pro canilzinho onde ele estava ou pra ONG qual era o material, a superfície de absorção que esse filhote estava acostumado já a fazer. Se eles falarem, aqui a gente usava jornal, começa com o jornal. Se ele já usava um tapete higiênico, começa com um tapete higiênico e por aí vai, tá? Então nessa suíte do filhote é importante que você coloque essa superfície de absorção, então vamos exemplificar o tapetinho higiênico em praticamente todo o ambiente, né? Vai ficar com bastante superfície de oferta para ele fazer xixi no lugar certo, tá bom? E é importante que a gente distribua muito bem os recursos dentro dessa suíte do filhote. Então, de um lado, vai ficar essa superfície de absorção, que é o tapetinho higiênico, o lugar que a gente escolheu para ter o banheirinho. E do outro, vão ficar os outros recursos que não tem nada a ver com o banheiro. Então, a caminha, a água, o potinho de água, né? O potinho de comida, os brinquedinhos e outras coisas que não tem a ver com banheiro, como roedores e tudo mais, tá? Então é importante que a gente também deixe esses itens bem separadinhos ali nessa suíte do filhote, principalmente se o filhote já veio de um lugar que era mais higiênico, que as pessoas já faziam essa separação de recursos e até mesmo a mãe e os irmãozinhos da ninhada já estavam começando a se dirigir, separar isso lá no lugarzinho de onde ele veio. Eu falo que o filhote que não veio separado precoce da mãe, ele já chega para casa dos tutores sabendo mais ou menos onde é o lugar de fazer xixi e cocô, onde é o lugar de comer, porque a própria mãe vai ensinando isso pro filhotinho. Lógico, isso vai muito também da forma como as pessoas ofereciam esses recursos lá no canil ou na ONG onde ele estava, tá? Mas é importante que a gente já comece com o pé direito ofertando dessa forma. Esse lugarzinho onde você vai colocar o tapetinho higiênico também tem que ser um lugar que não tenha muita passagem de pessoas, tem que ser um lugar um pouquinho mais reservado, tem que ser um lugar que o filhote não tenha medo, então longe de barulhos como máquina de lavar, aspirador de pó, vassouras e um lugar iluminado, próximo da área de luz. Passo número 2 é você ignorar completamente os errinhos que forem acontecer no meio dessa trajetória. Como assim, Marcela? Bom, é um filhote, gente. É um filhote assim como um bebê humano, não consegue segurar muito bem o xixi e o cocô, eles não têm um bom controle de esfíncter urinário anal. Então pode acontecer alguns escapes, podem acontecer alguns errinhos e você tem que entender por que esses erros aconteceram. Será que você não colocou o tapetinho higiênico longe demais? Ele não consegue ainda deslocar grandes distâncias para chegar no banheiro? Será que você está soltando esse filhote para casa toda, ele ainda não sabe qual é o lugar certo e ele não está conseguindo segurar para chegar? Esses errinhos aconteceram, então nesse passo eu vou pedir para você ignorar completamente os erros que forem acontecer. Por 2 motivos. O cachorro pode acabar gostando, mesmo que você tente ali naquela bronca inserir uma espécie de punição para interromper esse comportamento indesejado e que ele não faça de novo. Se tiver 1% de chance dele estar gostando dessa sua bronquinha, seja porque você foi lá, você deu atenção, você olhou para o filhote, você falou com o filhote, você pegou o filhote para fazer a limpeza, se tiver 1% de chance dele ter gostado daquilo, aquilo já valeu como reforço. E reforço é tudo que faz um comportamento aumentar de frequência.
Um outro ponto também da bronca é que se você pegar pesado demais e ele ficar realmente com medo dessa bronca, ele pode começar a fazer xixi e cocô escondido de você. E aí vira um problemão, porque geralmente os lugares escondidos são lugares errados. Então, o xixi e cocô no lugar errado eu vou pedir pra você ignorar completamente, inclusive na hora de limpar. Então, o xixi e o cocô errado, evita de limpar na frente dele. O cocô, mais especificamente falando do cocô, eu vou pedir para você evitar de recolher em todos os lugares. Mesmo que seja no lugar certo, eu vou pedir para você evitar de recolher na frente dele, até porque isso pode acabar predispondo o animal a ter um comportamento de coprofagia, ou seja, comer essas fezes, de tanto ver você interagir e recolher. Não é o assunto de hoje, mas o xixi e o cocô no lugar errado, o fato de você aparecer fisicamente ali, brotar ali na presença do filhote pra dar a bronquinha e limpar aquele xixi, pode contribuir para um big reforço, fazendo com que esse filhote tenha uma chance enorme de repetir o xixi errado novamente. O passo número 3 é você estabelecer uma boa rotina de alimentação e também de solturas do filhote dessa suíte. Então a ideia é que esse filhote não fique o tempo inteiro, o tempo todo preso nessa suíte, tá? Principalmente se essa suíte for muito separada de você. A gente sabe, é tema para outro vídeo, que a gente precisa inserir pequenas separações dentro de casa, do filhote, construir uma ideia positiva de ficar sozinho, separado do tutor. Eu não quero que você fique presente no ambiente com ele o tempo todo. Então a suíte ela pode ser favorável para isso também. Mas eu não quero que esse filhote fique o tempo inteiro preso, isso não é saudável, né? Ele tá em construção de personalidade, ele tá em formação de muitas coisas, ele tá no momento de extremo desenvolvimento agora, então ele precisa sair dessa suíte, interagir, socializar, farejar, gastar energia, brincar, um monte de coisa. O momento certo de você tirar esse filhotinho da suíte é depois que ele já tiver feito as necessidades no lugar certo ali dentro. Caso contrário, se você tirar ele com a bexiguinha cheia ou com vontade de fazer cocô, ele vai fazer no lugar errado. Então, se você for tirar o filhote da suíte, independente de onde você vai levar, você tem que colocar uma opção de acerto nesse ambiente. Precisa. E vamos ter o bom senso. Se você tirou e colocar num quarto enorme, com um tapetinho higiênico lá longe, ele nem sabe onde é, a chance desse xixi acontecer no lugar errado é muito grande. E o que acontece quando acontece no lugar errado? É que aquilo gera reforço. O xixi por si só já é muito autorreforçador. Sabe quando você tá apertado e você faz xixi, você sente um alívio? Te gera certo prazer, né? Então aquilo, o xixi por si só, ele é autorreforçador. Um erro puxa outro erro. Então um acerto também puxa um outro acerto. Vai tirar esse filhotinho do ambiente, da suíte, então ele já tem que ter feito um xixizinho ali, um cocôzinho, ou ter sido num horário interessante pós-alimentação. Então, dependendo da idade do seu filhote, ele vai comer, logo depois, 10, 15 minutinhos depois, ele já vai querer fazer xixi e cocô, tá? Vai comer, beber água, vai fazer xixi e cocô. Gente, filhote é uma máquina de xixi e cocô, eles fazem o tempo inteiro. Eles estão em grande desenvolvimento celular, eles bebem água pra caramba, eles comem, fazem xixi, é muito rápido. Cocô e xixi é muito rápido. Então, a gente não pode ficar muito tempo longe do recurso do banheiro, certo? Ou seja, ofereceu a dieta, espera um pouquinho, ele vai fazer as necessidades, você vai flagrar, vai recompensar, já vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. E depois disso você pode soltar o filhotinho. Dependendo do tempo que você vai deixar esse filhotinho longe da suíte, você precisa ofertar também uma superfície de acerto naquele local, ok? O passo número 4 é você fazer uma boa limpeza para evitar de ficar espalhando mais ainda o xixi e o cheiro do xixi e do cocô pelo resto da sua casa. Isso pode também dificultar o processo de aprendizagem do seu filhote. Muitas pessoas acham que o certo é você limpar o xixi utilizando pano, tá? Só que o pano, ele retém muito odor, muito mesmo. Então, dependendo da forma como você vai fazer essa limpeza, esse cheiro fica impregnado no pano e você vai acabar espalhando esse cheiro pro resto da casa. Isso vai dificultando a aprendizagem do seu cão. Então, a melhor forma de você fazer uma boa limpeza é, primeiro, você vai tirar o excesso de urina com um papel toalha ou um papel higiênico, tá? Para você tirar aquele excesso ali para facilitar depois o próximo passo de limpeza, que é um produto enzimático. Os desinfetantes tradicionais, eles não possuem enzima na composição. Então, o que acontece? A gente faz uma limpeza, a gente elimina ali os patógenos daquele dejeto, só que a matéria orgânica
continua intacta. Isso faz com que o odor fique muito presente naquele local. Então a gente precisa utilizar de enzimas para fazer uma boa degradação dessa matéria orgânica e com isso facilitar a remoção do odor, que às vezes a gente não sente, mas o cachorro que tem bilhões de células olfativas a mais que a gente sente. Então, depois de remover o excesso com papel toalha, papel higiênico, Perflex, o que você quiser, você vai passar um desinfetante enzimático. Passou o desinfetante enzimático, deixa agir ali por uns 2, 3 minutinhos, pode remover aquilo ali e aí você termina a limpeza da forma como você preferir, tá? Água, álcool ou outro desinfetante indicado para quem tem cão. E a gente encontra vários desses desinfetantes no mercado. Você não precisa fazer uma limpeza com desinfetante enzimático no lugar onde você quer que o filhote continue fazendo xixi e cocô. Então, no banheirinho oficial. Não precisa, afinal, é interessante pra gente que o filhote tenha uma certa referência de onde é o lugarzinho do banheiro, tá? Mas nos lugares onde você flagrou o xixi e cocô no lugar errado, aí sim, eu gosto muito de fazer uma limpeza dessa forma, tá? E muitas pessoas têm o hábito aí de colocar uma espécie de repelente no lugar onde não quer que o filhote faça xixi e cocô no lugar errado. Eu, Marcela, não gosto muito dessa abordagem, não sou muito fã disso, principalmente se forem repelentes caseiros. Acho bem perigoso, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre o lugar errado, como que a gente pode minar esses lugares errados para evitar que o erro aconteça ali novamente. Mas dentro do meu processo, do meu protocolo de limpeza ideal, o repelente não entra. Passo número 5 também tem um pouquinho a ver com higiene, que é o fato de você não deixar acumular muita sujeira no tapetinho. Existe uma falsa ideia de que se o filhote vê ali os dejetos naquele local, ele vai entender que ali é o lugar certo. Então, muitas vezes as pessoas gostam de acumular no tapetinho xixi e cocô. E pelo contrário, isso pode prejudicar muito a aprendizagem do seu cão. A maioria dos cachorros não gostam de colocar, de subir em cima no xixi, no cocô mais velho, tá? Principalmente se você tem mais de um cachorro em casa e é o xixi e o cocô de outro cachorro. Muitos cães, e aí coloco aí, isso acontece mais ainda com fêmeas, que não gostam de subir em cima do tapetinho ali quando tem o xixi e cocô dele mesmo, antigo, velho ou de outro cachorro. Troque com constância esse tapetinho higiênico. Lembra que eu falei que os filhotes fazem com muita frequência xixi e cocô? Durante o dia são vários xixis e vários cocôs para você limpar. Isso vai melhorando conforme ele vai ficando mais velho, fique tranquilo, tá? Mas nesse momento é importante que você faça a troca frequente do tapetinho higiênico. Passo 6, reforço positivo. É o segredo do sucesso. Então, assim, se o seu filhote gosta da própria ração, você pode até utilizar a própria ração como recompensa. Mas se ele come a ração, mas ele não dá a vida por aquilo ali, eu já vou te falar, separa uns pedacinhos de petiscos saudáveis. Eu falo muito sobre petisco saudável no meu perfil do Instagram, tem e-book também. Então, separa uns pedacinhos de petiscos saudáveis, deixa num potinho, num lugar estratégico, para que você possa recompensar o seu filhote 100% das vezes que você flagrar ele fazendo no lugar certo. Lembra que eu falei que o ideal é você restringir o espaço no primeiro momento? Então a chance de você flagrar ele fazendo ali várias vezes é muito grande, porque ele não vai ter outra opção aonde fazer, né? Então flagrou, elogia, recompensa. Pode fazer uma festinha, falar com uma voz bem fininha que eles gostam. Isso vai fazer com que a gente e o reforço disso faz com que a gente aumente a frequência desse comportamento. Você vai ver que a velocidade de aprendizado começa a ser muito mais rápida, tá? E aos poucos, conforme você vai ali fazendo as solturas do seu filhote desse lugar, no momento que você perceber que ele já tá apertado, como que a gente percebe isso? Quando o cachorrinho tá apertado, vamos lá, você tá aqui brincando, geralmente uma brincadeira muito agitada que faz ele correr muito, aumenta a vontade de fazer xixi. Então você tá ali brincando com ele, de repente ele para a brincadeira e começa a sair cheirando em algum lugar. Para o que tá fazendo, porque vem xixi por aí. Aproveita esse momento para chamar o seu filhote para ir até o lugar correto. Você pode, inclusive, pegar um petisquinho, guiar, induzir ele a te seguir por esse petisco. Chegou num lugarzinho, dá um pedacinho pra ele e ali você fica em silêncio e espera o xixizinho acontecer, para que você flagre e recompense esse xixi no lugar certo. Em último caso, pode até pegar ele no colo, tá? Mas é muito importante que você não deixe o xixi errado acontecer no momento em que você perceber que ele já tá começando a farejar, ele tá procurando um lugar para fazer xixi. Se não tem um banheirinho ali de fácil acesso para ele, você vai ter que induzir e levar ele até o lugar. Flagrou, recompensa
pensou, você vai ver o quanto que essa ferramenta é poderosa. Falando em reforço positivo, essa é a abordagem que eu utilizo nas minhas consultas, nos meus atendimentos e no curso SOS Filhotes. Nesse curso, inclusive, eu aplico a minha metodologia 4 em 1, onde eu guio os filhotes a se tornarem cães adultos mais saudáveis, sociáveis, educados, fazendo comandos básicos, avançados, conseguindo ficar bem sozinho. E os tutores têm conhecimento para uma vida toda, podendo até intervir caso o filhote vai ter algum probleminha de saúde, vai precisar de primeiros socorros. Todo esse conhecimento é passado no curso, é fantástico. Eu vou deixar um link fixado aqui, fique à vontade para você clicar e ver mais como que é o conteúdo do curso, ver os depoimentos dos meus alunos, você vai adorar. Mas fica aqui comigo que ainda tem o passo 7. O passo 7, a gente vai minar os lugares errados. Lembra que eu falei mais cedo que eu não sou fã de repelente pra gente evitar do filhotinho fazer xixi e cocô num lugar que você não deseja? Não gosto disso. Eu gosto de uma outra estratégia na qual a gente pode ressignificar esse local, esse ambiente, com uma outra coisa, para dar uma outra cara pro filhote que não seja de banheiro. Então, voltando lá um pouquinho atrás, se o filhote veio de um canilzinho higiênico, que fazia uma boa separação de recursos, se ele não foi separado tão precocemente da mãe, ele já sabe mais ou menos dividir lugarzinho do come, dorme, brinca e do banheiro, certo? Certo. Então a gente pode utilizar um pouco desse raciocínio e também do instinto do animal, né, que é essa higiene básica, para trazer para essa questão de minar a ele o lugar errado. A gente vai ofertar a dieta desse cão por 21 dias consecutivos, não pode furar, não pode pular, 21 dias consecutivos, a raçãozinha ali espalhada no chão, diretamente no chão. Ai, Marcela, no chão, dá pra pôr em cima do potinho? Eu prefiro que seja no chão, tá? Prefiro limpar saliva de cachorro por 21 dias do que xixi pro resto da vida. Então a gente vai pegar a ração e a gente vai jogar como se estivesse fazendo um plantio a lanço mesmo, vai jogar no chão, tá bom? Se é um cachorro que gosta da própria comida, geralmente os filhotes adoram a própria ração, eles vão comer aquilo ali rapidinho, você não vai nem ver, tá? Se é um cachorro que não gosta da própria ração, a gente vai ter que ter um plano B. Vai ter que jogar um outro alimento seco ali por esses dias. Só que aí a gente tem que tomar cuidado para não ultrapassar um limite diário de 10% de extras que o cachorro deve comer no dia, além da própria ração. Então, infelizmente, se a gente tiver que fazer uso de um petisquinho seco, vai ter que ser uma quantidade bem menor. Talvez faça sentido você ir fazendo por etapas dentro dos cômodos da sua casa, tá? Mas essa não é uma estratégia para ser aplicada sozinha, ela vem junto com todos esses 6 passos que eu falei antes, principalmente com o passo 6, que é reforço positivo, ok? Resumão da Má. Escolha um local adequado, faça uma restrição de espaço, não libere o filhote na casa toda. Evite de limpar o xixi e o cocô na frente do filhote e evite broncas, porque isso pode estar reforçando positivamente o xixi e cocô no lugar errado, fazendo com que a gente aumente muito esse comportamento de frequência. Estabeleça uma boa rotina para que você possa oferecer para ele momentos de soltura e também identificar de forma mais fácil quando ele está com vontade de fazer xixi, para poder no futuro até criar um comando e uma indução para ele entender como se deslocar até o lugar certo. Faça uma limpeza adequada, evitando pano, utilizando desinfetante enzimático para que você não espalhe mais ainda o odor de xixi e cocô pela sua casa. Evite acumular xixi e cocô no tapetinho higiênico, tá? Isso é muito importante, porque muitas pessoas ainda confundem, acham que isso mais atrai, porém pode repelir muito mais do que você imagina. Trabalhe com reforço positivo, essa é a chave do sucesso, é isso que vai consolidar o entendimento do xixi e cocô no lugar certo para ele. E mine os lugares errados, utilizando a comida, a própria refeição do cão, ofertando ela naqueles lugares que você não quer que ele faça de jeito nenhum. Bora colocar em prática? Depois me manda um direct lá no meu Insta, @marcela.barbieri, que eu quero saber do seu resultado. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 7 passos, você vai resolver esse problema de uma vez. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você também não perder nenhum conteúdo. E compartilha esse vídeo com quem você acha que tá aí maluquinho, com o filhotinho, achando que a casa inteira é o banheiro e ele pode fazer o xixi e cocô aonde ele bem entender, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.